nos acompanham ao vivo aqui ou na gravação disponível no nosso canal do YouTube. Eu sou André Biancarelli, professor e atual diretor do Instituto de Economia da Unicamp, e tenho aqui a satisfação de abrir esse seminário que tem como título O SUS, a Pandemia e a Política Econômica. Bom, como é praxe nos dias de hoje, eu inicio aqui manifestando meu desejo, minha esperança que todos que nos assistem estejam bem, vocês e seus familiares. Talvez seja uma nova forma definitiva e educada de saudar as pessoas, que talvez tenha substituído para sempre o tudo bem. Talvez para sempre, porque definitivamente a gente sabe que para muito pouca ou para quase ninguém está tudo bem, né? Muita coisa no Brasil, mas não só no Brasil, mas no mundo vai mal, sabemos todos. E o papel nosso enquanto universidade pública é também ajudar a entender, explicar, investigar o que não vai bem, buscar alternativas, apresentar diferentes pontos de vista e etc. Nessa atividade aqui, a gente vai procurar discutir 3 aspectos da vida brasileira atual que definitivamente não vão bem e, mais do que isso, são motivo de aflição. A própria pandemia do Covid, a resposta do sistema de saúde brasileiro a ela, que tem méritos, esforços, mas tem problemas, tem dificuldades, e a política econômica, que diz mais respeito aqui ao Instituto de Economia, né? Essa última, em um sentido bastante amplo, não só o provimento de recursos, que são muitos necessários ao combate à doença, mas a própria atuação do Estado e a influência da política econômica no nível de atividade, o combate aos efeitos muito complicados da doença sobre a própria atividade econômica e a dificuldade de retomada da atividade, né? Então, o painel que a gente montou aqui pretende dar uma ideia de considerações com figuras muito destacadas. Aqui eu agradeço aqui em nome do Instituto a presença para discutir essas 3 dimensões: a economia, a saúde e o próprio sistema de saúde, no caso nosso Sistema Único de Saúde. É com muita satisfação que a gente recebe a doutora Hélida Graziani, procuradora do Estado de São Paulo, professora da EASP e FGV, o ex-ministro José Gomes Temporão, também da Fiocruz, o doutor Marcelo de Carvalho Ramos, infectologista e nosso colega aqui na Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, e para conduzir os trabalhos, o meu colega aqui, professor Pedro Rossi, que tem, inclusive, atuado bastante neste debate sobre a política fiscal no Brasil. E agradeço, em nome do Instituto, a todos. Espero que tenhamos aqui um bom debate. E passo já a palavra ao Pedro, que vai conduzir as apresentações, depois fazer comentários. É com você, Pedro. Obrigado e bom debate a todos nós. Obrigado, André. Eu reforço aí as suas palavras. Agradeço a presença dos nossos palestrantes, dos ouvintes, dos que estão aqui agora conosco e que vão nos assistir. Eu, na condição aqui de mediador, eu vou apresentar os nossos participantes e passar a palavra imediatamente para a gente começar o debate. Nós temos aqui o professor José Gomes Temporão, que foi ministro da Saúde entre 2007 e 2011, é professor aposentado pela Fundação Oswaldo Cruz e foi diretor executivo do Instituto Sul-Americano de Governo em Saúde entre 2011 e 2016. A Hélida Graziani, que é doutora em Direito pela UFMG, professora do curso de Administração Pública da Fundação Getúlio Vargas e procuradora do Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo. E temos também o professor Marcelo de Carvalho Ramos, que tem doutorado em Medicina e Epidemiologia pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. Trabalhou na Universidade da Califórnia e no Baylor College of Medicine na função de Research Fellow e atualmente é professor, colega nosso, titular do Departamento de Clínica Médica da FCM aqui da Unicamp.
Tá? Dito isso, nós vamos ter aqui um debate que vai trazer uma visão geral sobre o SUS, um debate sobre a política econômica e o financiamento dos direitos sociais, em particular da saúde, e vamos ter aqui uma perspectiva da evolução da pandemia. Então, eu passo imediatamente a palavra. As perguntas que forem colocadas no YouTube serão transmitidas para mim, então incentivo os participantes a fazerem perguntas. E, de imediato, começo com o professor Temporão, dando a ele em torno de 25 minutos para sua exposição. Muito boa tarde a todos. Eu quero primeiro agradecer o convite do Instituto de Economia da Unicamp e cumprimentar a Hélida, Marcelo, André, Pedro, Davi e a todos que nos assistem nesse momento. Bom, eu vou colocar aqui a minha apresentação. Então, é uma visão geral, tentando colocar um pouco o contexto do SUS, chamando a atenção de que o SUS é um produto de um longo processo, de décadas, de luta da sociedade brasileira, de construção de cidadania e da saúde como um direito, né? O saudoso Sérgio Aroca chamava a reforma sanitária como processo civilizatório. Ele pegou um termo do Norbert Elias, né? No sentido de que a condição humana é uma lenta e prolongada construção do próprio homem num processo coletivo. E essa caminhada no Brasil se iniciou quando, na década de 80 do século passado, o Brasil tomou o desafio de construir um sistema universal aqui nos trópicos. Mas eu queria chamar a atenção de que não se tratava, nem naquela época, nem hoje, apenas de construir um sistema de atenção à saúde, de cuidados em saúde, mas sim de um conjunto de políticas sociais e econômicas que pudesse impactar de modo radical as condições de vida da população brasileira. Durante esses mais de 30 anos, a saúde brasileira avançou dramaticamente. Os avanços são incontestes. Nós temos o melhor programa de imunizações do mundo, né? Erradicamos e controlamos várias doenças infecciosas, a política de AIDS. O Brasil foi pioneiro no tratamento e fornecimento de medicamentos para o tratamento da AIDS. Nós temos políticas de prevenção e promoção, como a do controle do tabagismo. Hoje, o Brasil é o país do mundo onde menos se fuma. A prevalência de fumantes na população adulta está em torno de 10%. Fizemos uma reforma psiquiátrica, fechamos os manicômios, estruturamos um modelo de cuidados na comunidade, os centros de atenção psicossocial e as residências terapêuticas. Depois dos Estados Unidos, o Brasil é o país que mais faz transplantes de órgãos e 90% desses transplantes são feitos pelo SUS. A dramática redução da mortalidade infantil e aumento da expectativa de vida. Saúde da família, atenção primária em saúde, é o único país do mundo que tem uma estratégia de atenção primária que cobre mais de 100 milhões de pessoas. São quase 150 milhões de pessoas cobertas. Plantamos uma política de saúde bucal, temos uma política de assistência farmacêutica para o tratamento de doenças crônicas com medicamentos de alto custo que atendem a todos os brasileiros. Estruturamos uma rede de hemocentros a partir da Lei Sérgio Aroca. 95% das hemodiálises para os pacientes com insuficiência renal crônica são feitos no Sistema Único de Saúde. Estruturamos um sistema de vigilância em saúde, seja epidemiológica, seja sanitária, organizada em bases nacionais e de qualidade. Estruturamos uma rede de urgência e de emergência, incluindo o SAMU. Ou seja, o SUS também tem, além desses incontestes avanços, tem cumprido também um papel muito importante na qualificação da democracia brasileira, através do funcionamento dos conselhos de saúde e das conferências de saúde que são realizadas a cada 4 anos. Né? É uma maneira que foi liderada pela saúde de exercitar a democracia direta que vem sendo, inclusive, copiada por outras dimensões das políticas públicas. Mas nós temos problemas, evidentemente, que se concentram principalmente na desigualdade do acesso entre regiões e classes sociais, na qualidade da assistência, no modelo assistencial, ainda muito centrado no modelo hospitalar e de especialidades, na gestão e no financiamento. Mas tem uma outra dimensão também, onde o SUS tem uma importância muito grande que transcende apenas a questão do setor saúde
se refere ao próprio modelo de desenvolvimento da sociedade brasileira, que a existência do SUS é um fator fundamental num processo de construção de um país efetivamente desenvolvido, e o SUS é um obstáculo, né, à implantação no Brasil da barbárie disfarçada de modernidade, que é a disseminação de uma visão da saúde vista como mercadoria ou de um bem a ser comprado no mercado de acordo com a capacidade de gasto das famílias ou empresas, que permanentemente o setor privado vende como uma solução para a saúde brasileira. Eu quero destacar aqui 10 dimensões do impacto do SUS como política pública, né? O impacto no que eu chamo das condições objetivas e subjetivas de vida, né? Eu diria que sem medo de ser muito eufórico, digamos assim, mas é a mais importante política de inclusão social que já foi feita em qualquer momento da nossa história. O grande impacto epidemiológico, com redução da mortalidade, da morbidade, controle de doenças e agravos. Um impacto importante na vigilância sanitária e epidemiológica, qualidade e segurança de alimentos e medicamentos, e a segurança dada pelo sistema de vigilância epidemiológica. O exemplo mais recente da Zika congênita em 2015 e 2016 e a situação atual da Covid-19 são 2 exemplos importantes. Um grande impacto na estrutura e gestão do Estado. Fizemos, na verdade, uma reforma do Estado, já que nós saímos de um modelo altamente fragmentado e centralizado para um modelo unificado e radicalmente descentralizado. Um impacto na dimensão econômica, proteção das famílias através da redução dos gastos catastróficos, criação de emprego qualificado, renda, inovação, desenvolvimento através do complexo econômico industrial da saúde, ou seja, a dimensão econômica da área de saúde. Um impacto em outras dimensões das políticas públicas, onde a saúde, direta e indiretamente, também tem esse impacto, como a ciência social, a educação, a questão da transversalidade, da intersetorialidade. O impacto da saúde na pesquisa e na ciência brasileiras, né? Cerca de 30% da produção científica nacional está na área de saúde. O grande impacto no sistema de formação dos profissionais que trabalham em todas as dimensões do SUS. O impacto na organização do cuidado, ou seja, estruturamos redes, capacidade instalada, protocolos, rotinas, fluxos, através de uma visão de integralidade do cuidado e de humanização. E também no impacto na redução das desigualdades entre regiões e classes sociais, ainda parcial, mas que aconteceu. Como é que a gente garante a sustentabilidade do SUS? Existem inúmeras dimensões que caberiam nessa discussão, mas eu quero me deter apenas em 3, que, na verdade, eu vou passar rapidamente na econômica, porque a professora Hélida vai tratar profundamente do tema, mas eu creio que as variáveis econômica, tecnológica e política são absolutamente centrais. Do ponto de vista da sustentabilidade econômica, a Hélida vai falar, mas eu queria apenas destacar a baixa participação do gasto público no gasto total e chamando a atenção para esse número de que 28% dos gastos no Brasil são desembolso direto das famílias, o que afeta diretamente e proporcionalmente, de modo muito mais dramático, as famílias mais pobres, principalmente na dificuldade de acesso a medicamentos e alguns procedimentos, né? O gasto per capita, quando você compara o setor público e privado, é dramático, né? Enquanto que o SUS dispôs de 240 bilhões de reais em 2018 para atender integralmente em todas as necessidades de uma ação de promoção a um transplante de órgão de 150 milhões de brasileiros, dando cerca de R$ 1.600 per capita ano, o setor privado, no mesmo ano, para atender parcialmente, porque atende apenas às necessidades de exames, consultas e internações de 50 milhões de brasileiros, gastou 200 bi, ou seja, cerca de R$ 4.000 per capita ano, né? E chamar a atenção, porque isso vai ser aprofundado pela Hélida, sobre a questão da gravidade da situação que nós estamos vivendo hoje, da emenda 95. Do ponto de vista da sustentabilidade tecnológica, isso é extremamente importante, né? O Brasil, pelas suas condições, características, tamanho da população, dispor de um sistema universal, dispor de uma capacidade produtiva organizada, a mais organizada da América Latina, enfim, dispor de um sistema regulatório bastante desenvolvido, né? É extremamente dependente em relação a princípios ativos de medicamentos, biofármacos, equipamentos e insumos. Nos anos 80 do século passado, o Brasil produzia aqui metade dos princípios ativos para a produção de medicamentos. Hoje não produzimos nem 10%.
E essa dualidade da saúde, ou seja, ao mesmo tempo política social fundamental para a melhoria de condições de vida, mas com uma dinâmica econômica própria, né? Isso exige uma dinâmica, uma política voltada especificamente para essa base produtiva e tecnológica e uma visão que consiga juntar a visão da saúde, da indústria, da inovação e uma perspectiva do desenvolvimento, né? E os números estão aí, são 6 trilhões de reais de PIB, a conta saúde é mais ou menos 10% disso, 600 bilhões, né? São 12 milhões de empregos diretos e indiretos, é 1/4 do esforço nacional de pesquisa e desenvolvimento. E a saúde, junto com a área de defesa, está na saúde a plataforma das tecnologias da fronteira do conhecimento. Nanotecnologia, química fina, microeletrônica, telemedicina, biotecnologia, novos materiais. E a partir da minha gestão no Ministério, nós implementamos uma política de internalizar, aumentar a capacidade de internalização de tecnologias através da utilização do poder de compra do Estado, apoio do BNDES e parcerias entre empresas de capital nacional, laboratórios públicos e multinacionais, criando as parcerias para o desenvolvimento produtivo. Chegamos a ter cerca de 80 dessas parcerias, extremamente importantes, envolvendo medicamentos de alto custo, vacinas e outras tecnologias. E, infelizmente, a partir de 2016, essa política foi descontinuada, deixou de ser prioridade e, no momento, ela está em, digamos assim, banho-maria. E estamos vivendo exatamente nesse momento que eu chamei aqui do fiasco brasileiro, é que não produzimos nem equipamentos de proteção individual, precisamos de importar da China luvas, máscaras, aventais, equipamentos de proteção, respiradores, testes e insumos. Uma radical, uma grande dependência tecnológica. Então nós temos que voltar a discutir o tema da importância e da necessidade de uma estratégia nacional de Estado de fortalecimento do complexo econômico e industrial da saúde. E, curiosamente, nesse momento, o Brasil é o campo de teste em fase 3 de 2 das mais promissoras vacinas, que poderão, em tese, vir a ser uma arma definitiva no enfrentamento da Covid-19. Ao mesmo tempo, nós fomos escolhidos porque somos um dos epicentros da pandemia em termos globais, temos muita doença aqui, por isso que a população brasileira está participando desse esforço. Mas, por outro lado, o Brasil é o único país em desenvolvimento, aí ao lado da Índia e da China, que detém uma capacidade produtiva importante em vacinas. 2 dos mais importantes fabricantes de vacinas globais são o Instituto Butantan e a Fundação Oswaldo Cruz. Ou seja, caso essas vacinas, ou uma delas, chegue ao mercado, seja registrada, o Brasil estará no seleto grupo de países que terão capacidade produtiva dessa tecnologia. E a sustentabilidade política do SUS é a mais importante, né? Agora, nesse momento, o SUS ganhou relevância, ganhou a própria mídia, que sempre foi muito crítica ao SUS, agora dá mais espaço, reconhece a importância do SUS, embora devamos ficar com o pé atrás em relação a essa postura sempre. Mas eu queria chamar a atenção para uma característica brasileira, que é o baixo grau de percepção, de consciência da sociedade brasileira da saúde como um bem público, né? E do valor dos sistemas universais. Acho que o Canadá e a Inglaterra são 2 bons exemplos de como é que isso funciona. As sociedades desses países veem no seu sistema de saúde uma construção de gerações e um bem coletivo a ser preservado, defendido e qualificado. E aqui, infelizmente, a medicina privada ainda é vista como de melhor qualidade que a medicina pública, que é um equívoco, e como parte do processo de ascensão social. E também importante a discussão, que é muito comum aqui no Brasil também, de que o SUS sim é importante, mas principalmente para os mais pobres. Não. O SUS foi colocado na Constituição como um sistema para todos os brasileiros, né? E o papel fundamental do SUS na proteção, nesse momento, inclusive, na proteção dos desempregados, dos 40 milhões de trabalhadores informais que estariam sem qualquer tipo de atenção ou de cobertura em meio à pandemia, o que multiplicaria por muitas vezes os 110 mil óbitos que já temos até o momento. E o que nos permitiria medir, então, esse processo de ampliação do grau de consciência política em nossa sociedade? Acho que o primeiro ponto é compreender o direito à saúde universal como um dos pilares da democracia. O segundo é ter essa visão intergeracional. Quando eu defendo a saúde universal, estou defendendo para as futuras gerações, para a sociedade como um todo. Terceiro, entender a saúde universal como um fator de redução de desigualdade e construção de equidade, um fator potente. E, por fim, considerar a importância da defesa da saúde universal
para a segurança objetiva e subjetiva da vida, que é exatamente o que nós estamos vivendo agora. Tentando fechar, olhando um pouco para a Covid-19, onde é que nós falhamos em relação a essa questão? Poderíamos levantar aqui inúmeras dimensões, eu escolhi 6 aqui rapidamente, eu vou falar de 2 delas. A primeira, a mais grave talvez de todas, foi a quebra da ação integrada federativa entre União, Estados e municípios, e a omissão deliberada da União nesse esforço, né? A desigualdade estrutural, as iniquidades e a falta de uma política intersetorial, de uma visão intersetorial, a visão anti-ciência e o negacionismo, que continua funcionando com maestria, pilotada pelo presidente da República, que é o grande líder desse processo de obscurantismo ativo, o da comunicação e informação, porque nós não temos nem política de comunicação, nem informação de qualidade que seja veiculada pelo Estado, pelo governo, e a dimensão da saúde pública e a dimensão da assistência, que eu vou falar rapidamente. Em relação à dimensão da saúde pública, nós falhamos principalmente em 2 pontos. Em relação aos testes, o Brasil demonstrou ter uma baixíssima capacidade de ter acesso aos testes, de coletar o material, de processá-los e de emitir os laudos, o que é uma situação extremamente complexa. Até o momento, apenas 1,5% da população brasileira foi testada pelo teste molecular. E, na verdade, o ideal teria sido que nós tivéssemos testado pelo menos 10% da população, como fizeram outros países desenvolvidos, e nós continuamos testando pouco. E o segundo foi não ter priorizado a atenção primária, né? Nós temos quase 300 mil agentes comunitários de saúde, temos mais de 50 mil equipes de saúde da família. E se nós formos voltar para março deste ano, ficou bastante claro que, desde o início, o eixo, o foco do governo em relação à organização do enfrentamento era leito, respirador, hospital e médico, né? Esse foi um erro gravíssimo, né? Quer dizer, a falta de uma resposta coordenada, com a perda de protagonismo da atenção primária, onde as equipes ou da família poderiam ter feito a diferença, né? Por quê? Porque nós sabemos que a busca ativa e o rastreamento de contatos na comunidade, no território, são fundamentais para minimizar a transmissão entre grupos de risco e maximizar a detecção de pessoas expostas e contribuindo, evidentemente, para reduzir a demanda por ser apresentando aqui, recém-publicada, realizada pela USP, Fiocruz e a Universidade Federal da Bahia, pesquisa feita junto aos profissionais que trabalham na saúde da família. 20% apenas deles relataram ter acesso ao teste RT-PCR. Apenas 35% dispunham de oxigênio na unidade onde trabalhavam, apenas 20% dispunham de um termômetro infravermelho e apenas 40% dispunham de um oxímetro. Em relação aos equipamentos de proteção individual, só 20% dos funcionários, dos trabalhadores, relataram ter acesso a todos os equipamentos. E em relação à capacitação de colocar e retirar os equipamentos, que é um item muito importante, só 40% foram capacitados. Já em relação à capacitação para enfrentamento da doença como um todo, apenas metade dos profissionais de atenção primária tinham sido capacitados sobre a doença. E na dimensão da atenção, o primeiro ponto foi que nós não conseguimos integrar, de modo articulado, vigilância, ação social, educação, informação e atenção à saúde, né? Não conseguimos testes, não conseguimos leitos, respiradores, equipamentos de proteção. O número de leitos de UTI por 100 mil habitantes é 5 vezes maior no setor privado do que em relação ao SUS. Então, com certeza, milhares de brasileiros morreram sem ter tido acesso ao leito necessário para a sua recuperação. E o tempo de espera por um leito, com certeza, agravou e teve impacto na mortalidade. Além de que nós abrimos 20 mil leitos de UTI, não só em hospitais que já existiam, mas também em hospitais de campanha, mas nós sabemos que não dispunhamos de equipes com experiência, com capacidade, que pudessem ser mobilizados a tempo e a hora para enfrentar essa situação. E, para piorar tudo, nós sabemos que estão faltando, neste momento, medicamentos essenciais para lidar, para cuidar dos pacientes internados e, por outro lado, sobra a hidroxicloroquina, que é um medicamento que não tem nenhuma indicação para ser usada nessa situação. Então, eram essas as minhas colocações iniciais e obrigado pela atenção. Um abraço para todos. Obrigado, ministro Temporão.
Eu passo aqui a palavra imediatamente para Hélida Graziani. Por favor, Hélida. Boa tarde a todas e todos que nos acompanham. Obrigada, Pedro. É uma honra participar dessa mesa de debate com o ex-ministro Temporão. Até me lembrava, quando estávamos há pouco, de um episódio em que ele narrava como conseguiu expandir o custeio do SUS em tempos semelhantes, fazendo o papel que todo ministro da Saúde deve fazer. Constranger a área da Fazenda, agora, né, o Ministério da Economia, a priorizar de fato no orçamento da União a alocação necessária de recursos. Depois eu peço, caríssimo ministro Temporão, que traga esse episódio, que ele é muito elucidativo do quanto faz falta a presença de um ministro comprometido com o SUS, ainda mais agora, numa interinidade permanente, uma contradição absoluta da situação de interinidade, de transitoriedade, que nós em direito trabalhamos muito. E também agradeço, André, o diálogo que certamente faremos com o professor Marcelo. Bom, o que me cabe nesse momento é tematizar o financiamento, tanto do ponto de vista histórico quanto do ponto de vista do desafio presente, sobretudo na elaboração da proposta de lei de orçamento da União para 2021. E aí me permita uma digressão bem próxima da fala do ministro Temporão, professor Temporão aqui entre nós, né? Que é a perspectiva de que o SUS tem sido subfinanciado de modo consistente por inúmeras estratégias. Não se trata de um fenômeno recente, não se trata de uma situação que a gente possa denominar como de pequena monta. Pelo contrário, eu gostaria de fazer apenas uma retomada de 3 marcos normativos. É importante falar nessas balizas para a gente extrair sentido de por que a perspectiva do Sérgio Arouca não se cumpriu, né? O esvaziamento foi logo depois da Constituição de 88. Vamos nos lembrar que a regra originária da Constituição de 88 já tinha um piso de proteção para o SUS. As pessoas acham que o financiamento da saúde em bases mínimas começou apenas com a emenda 29 de 2000. Na verdade, não. A redação originária da Constituição de 88 já previa que a gente deveria destinar 30% do orçamento da Seguridade Social para o financiamento do SUS. Isso, em termos atuais, seria o equivalente ao dobro do que o Ministério da Saúde conta. Para vocês terem uma ideia, claro, o problema da frustração de arrecadação no meio da pandemia é muito grande. Mas, ao invés de 125 bilhões, como projetado na lei orçamentária de 2020, teríamos algo em torno de 250, 260 bilhões de reais. Essa é a dimensão de prioridade real que o SUS recebeu do Constituinte de 88. Teríamos o dobro de dotação orçamentária se destinássemos ao SUS aquilo que foi concebido no Orçamento da Seguridade Social. O Orçamento da Seguridade Social envolve as 3 áreas, previdência, saúde e assistência. Já sabíamos do desafio, era para a gente ter organizado carreiras estruturadas no âmbito do SUS. Eu sempre digo, e aqui falo na condição de quem cobra a coerência dos colegas do Ministério Público, da magistratura, em vários eventos que tenho tido a oportunidade de falar para eles. Sempre tenho dito o seguinte, que se o dinheiro da saúde, que se o dinheiro da educação chegassem, né, ambos os pisos, chegassem com a mesma rigidez, com a mesma tempestividade, com a mesma regularidade, a mesma proteção jurídica que o duodécimo do Ministério Público, que o duodécimo do Judiciário, que o duodécimo do Tribunal de Contas, do Legislativo, nós não estaríamos nessa precarização da oferta da saúde e da educação básica obrigatória. Esse descaso com a tempestividade dos repasses, esse descaso com o arranjo interpretativo de proteção do SUS, remonta, portanto, já a mais de 3 décadas. Quando veio a emenda 29, foi só uma forma de tentar proteger diante de retrocessos que já vinham se consumando. A própria trajetória errática da CPMF, da DRU, lembram-se? Né? A desvinculação de receitas da União foi um mecanismo de redesenhar aquilo que era uma proteção do orçamento da Seguridade Social. Me lembro claramente de que, na origem, em 1994, Pedro, a gente fala do problema do teto, o teto por 20 anos, mas a DRU vai vigorar por 30. Fazendo um redesenho via ADCT, a DCT é o ato das disposições transitórias. O que está na DCT se tornou mais permanente que o texto, de fato, permanente da Constituição. Então, desde 94 até 2023, então será 30 anos praticamente, quase,
a DRU desvincula parcela significativa daquilo que era fonte de receita vinculada à Seguridade Social. E que se mantivesse aquele percentual originário de 30%, também beneficiaria o SUS. Todo o debate da insustentabilidade fiscal da Previdência e mesmo a incapacidade de expandir a rede de proteção da assistência social, ele é falacioso quando a gente não retoma essa matriz originária. Eu já cheguei a escrever uma vez um texto dizendo que o ADCT virou o retrato de Dorian Gray da Constituição de 88. Ali a gente põe um cinismo fiscal brasileiro. Ali a gente oculta as nossas escolhas de prioridades reais. A gente não faz a reflexão transparentemente e oculta. Então, quando vem a emenda 29 foi uma tentativa de salvar, de retomar um pouco da agenda do Constituinte originário. E mesmo a emenda 29 nunca conferiu tratamento equitativo, equânime, aos 3 entes da federação. A União nunca teve um piso de aplicação em ações e serviços públicos de saúde correspondente da mesma forma que os estados e os municípios. Foi uma época em que a receita tributária da União cresceu velozmente, a partir dos anos 2000, né, porque a emenda 29 de 2000 cresceu velozmente, mas o piso da União ficou atrelado à variação nominal do PIB, e o próprio Ministério da Fazenda, ao longo de todos esses anos, fazia questão de só aplicar estritamente no limite do piso. Então, a gente chegou até a discutir que seria um piso-teto, porque não se admitia a geração de empenhos, liquidação e pagamento que, de fato, comprometesse, aspas, esse achatamento do piso federal em saúde. Veio depois da emenda 86, no bojo do debate do Movimento Saúde Mais 10, se pretendia 10% da receita corrente bruta para a União, só que aí o governo federal encampou a agenda, só que trazendo 15% da receita corrente líquida. Era a mesma emenda do orçamento impositivo, lembram-se? As emendas parlamentares impositivas, o Eduardo Cunha encampou aquilo, e, pois bem, passou 15% da receita corrente líquida, só que escalonada em subpisos. O subpiso de 2016, aprovado na emenda 86, era inferior ao quanto aplicado em 2015. O 13,2% de receita corrente líquida de 2016 era inferior proporcionalmente ao quanto tinha sido aplicado em 2015. E essa é a base de cálculo da emenda 95, que traz a regra do teto. Porque um ano depois você já muda de novo o piso federal em saúde. Ora, o que é isso? Tantas alterações constitucionais, especificamente sobre o piso federal em saúde. É uma guerra fiscal de despesas. A União descentraliza o gasto, mas não reparte consistentemente os recursos, e a judicialização explodindo como explode de forma caótica, sem cumprimento do planejamento sanitário, sem efetivamente cumprir as pactuações federativas, uma sobrecarga de pressão nos entes subnacionais. Hoje pela manhã tive um debate com o governador Flávio Dino, ele falava das habilitações de leis, daquilo que são os serviços que os estados às vezes expandem, os municípios expandem, mas o Ministério da Saúde não habilita e, portanto, não tem rateio atribuído a cada qual. Você tem aí um subfinanciamento que, de fato, compromete o equilíbrio federativo. Aquilo que eu falava de pactuação na CIT, né, na Comissão Intergestores Tripartite. De uma certa forma, o Ministério da Saúde gera essa mendicância política dos prefeitos e governadores com essa precária forma de liberação, de habilitação do serviço. Ao invés de cumprir o que já está na Constituição, a regra de você ter o rateio conforme o pactuado está lá no artigo 17 da Lei Complementar 141. Vem a emenda 95, eles falseiam um debate que já estava no Supremo. Pedro, você bem se lembra disso. Nós temos uma cautelar concedida pelo ministro Ricardo Lewandowski, numa ação em que, de forma consistente, pela primeira vez, se debate o retrocesso no financiamento do SUS. A gente, muito menos do que só o valor em dinheiro, né, em pecúnia. Não nos interessa propriamente só a dimensão do déficit pecuniário. Nos interessa a tese de que é vedado o retrocesso. Nos interessa que o Supremo firme, né, de forma consistente, que, uma vez estabelecido um piso que promove a proteção do SUS, bem na dimensão republicana do serviço universal, como o professor Temporão falava, que o Supremo firme isso do ponto de vista fiscal, do ponto de vista orçamentário. Uma vez alcançado um piso, podemos aprimorá-lo. É claro que os pisos eles têm algumas insuficiências interpretativas, porque há muitos desvios.
nós deveríamos pensar os pisos de custeio da saúde e da educação atrelados ao cumprimento dos respectivos planejamentos setoriais. A gente deveria pensar, por exemplo, que o SUS ele tem metas a cumprir definidas na forma da Lei 8080. A Lei Orgânica do SUS, ela vincula o dinheiro, o piso mínimo, ao cumprimento desse planejamento. É o artigo 36 da Lei Orgânica do SUS. Agora, o que acontece com a emenda parlamentar impositiva? É o deputado, é o senador que quer inaugurar a placa de uma UPA, que quer inaugurar a placa de uma UBS. É o prefeito que quer ter uma maternidade para chamar de sua, que não prioriza a estruturação do serviço da atenção primária de saúde, que vilaniza o gasto de pessoal como se fosse um gasto, por definição, ruim, ineficiente. E aí entrega terceirizando para as OSs, né, fatiando o serviço, precarizando a concepção do serviço, como a gente tem visto. Então, chega a emenda 95, o PIS em saúde já tinha sofrido inúmeras manobras ao longo dos anos, esvaziando esse sentido constitucional de dever de progressividade, conforme a arrecadação estatal. Eu sempre indago quando me dizem que o orçamento, a Constituição não cabe no orçamento, que o orçamento é uma restrição à efetividade dos ditames constitucionais. Eu devolvo. O orçamento só é legítimo à luz da Constituição. Para que arrecadamos contribuições sociais? O Instituto das Contribuições Sociais, a natureza tributária das contribuições sociais é para se destinarem à Seguridade Social. Fazer essa desvinculação via DRU, que antes era Fundo Social de Emergência, depois Fundo de Estabilização Fiscal, e agora somente só DRU. Fazer essa desvinculação nega a razão de ser do tributo e quebra o Pacto Federativo. Por isso que eu brinquei do retrato de Dorian Gray. A gente foi desconstruindo os pilares fiscais e federativos dos direitos fundamentais. E aqui, em relação à emenda 95, o que eu percebo neste momento é uma disputa de narrativa que a gente precisa confrontar. Quem disse que a dívida pública cresceu nos últimos 20 anos pelo movimento de expansão da efetividade dos direitos fundamentais? Quem disse que o problema são despesas primárias? Quando a gente abre o acórdão do TCU 1084 de 2018, esse foi um acórdão que o TCU fez para auditar a dívida pública brasileira a pedido do Senado, né? Essa auditoria incorporou todo o período prévio da vigência da LRF. Então, foi uma auditoria sobre a dívida pública da União, né, a dívida pública federal, do período de 2000 a 2017. Interessante considerar que os fatores determinantes, o termo é esse que eles usaram, os fatores determinantes de expansão da dívida pública federal no período de 2000 a 2017 foram as políticas monetária e cambial, sobretudo na forma de você gerar reservas internacionais e gerir a liquidez daí decorrente de cooperações compromissadas em incorporação de juros, né? Também nos incentivos fiscais, as renúncias de receitas em favor do mercado e a própria estratégia de concessão de crédito subsidiado via BNDES. Não foram as despesas primárias que amparam os serviços públicos essenciais que trouxeram esse esgarçamento do debate fiscal brasileiro recente. Houve uma expansão significativa da dívida pública, mas, sobretudo, por opções de política monetária e cambial. Não foi pela efetividade da Constituição de 88. A gente precisa debater que a emenda 95 é iníqua. Não há equidade na emenda 95. Ela não enfrenta as renúncias de receitas, ela não enfrenta as despesas financeiras e ela cria um garrote por 20 anos que, do ponto de vista da Constituição, não é conforme aquilo que está estabelecido. É uma pena que o Supremo ainda não tenha pautado o debate da emenda 95 com a coerência e integridade que deveria. A ministra Rosa Weber tarda a analisar as várias ações diretas de inconstitucionalidade em relação àquilo que nós suscitamos, por exemplo, que é o congelamento do PIS em saúde e em educação, lá no artigo 110 da DCT. Por isso que é tão importante o precedente do ministro Ricardo Lewandowski na DI 5595, porque alguns arautos dessa austeridade fiscal trazida pela emenda 95 vem com a história de que a emenda 95 teria melhorado o PIS em saúde. Falso. Nós temos uma cautelar do Supremo que já afastava aquele subpiso de 13,2% de 2016 e obrigava a ser 15% desde 2016.
Então, portanto, a base de cálculo do PIS em saúde já teria sido outra. E há, na verdade, um déficit de aplicação em saúde. Neste momento de pandemia, o que mais me assusta é o governo federal propor a elaboração do projeto de lei de orçamento para 2021 sem criar sustentabilidade desses serviços básicos essenciais. Eu tenho escrito que a gente precisa de uma justiça fiscal de transição. A noção de justiça de transição é típica da transição das ditaduras para democracias. Ora, mais de 110 mil mortes. É ou não é algo que se assemelha a uma ruptura típica da transição da ditadura para a democracia? Aceitar passivamente esse acúmulo de mortes não pode ser aceito, não pode ser acatado do ponto de vista constitucional. Então, quando eu falo justiça fiscal de transição, eu proponho que a gente contenha o risco de o Executivo da União tomar para si uma gestão voluntariosa, uma gestão precária da crise, abrindo créditos extraordinários sem planejamento nenhum, sem reflexão nenhuma com o Congresso. Porque para 2021 é planejável, para 2021 é previsível. Eu preciso fazer a calamidade, a gestão da calamidade, com esse cenário de diálogo com o Congresso, mas, sobretudo, ampliando, e aí a proposta que trago para debate, a forma como a gente hoje faz transferências via FPE e FPM. O Fundo de Participação dos Estados, o Fundo de Participação dos Municípios, precisa ser mantido numa dimensão de garantia dos serviços públicos essenciais. Não há segurança jurídica, Pedro bem sabe que acompanha esses dados desde o PLDO, o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias da União, enviado em abril. A própria União não tem meta de resultado primário para o ano que vem, porque a arrecadação tributária será instável. Não há estabilidade quanto à métrica da arrecadação. Para os estados e os municípios, a mesma perspectiva. Se não há segurança de arrecadação e há um risco sério de descontinuidade dos serviços públicos, a gente tem que, sim, fazer uma revisão profunda do debate da Emenda 95, mas sem abrir um flanco para um feudalismo fiscal perigoso, obrigando o Congresso a dialogar com a federação em relação à sustentação dos serviços públicos essenciais. Como custearemos a gestão da pandemia que vai prosseguir em 2021, sem a gente cair também num terreno de terra arrasada, de um executivo que quer apenas fazer o seu caminho para as eleições de 2022, quer apenas pensar no curto prazo eleitoral. Então, a gente precisa fortalecer os dois grandes pilares do SUS, caro professor Temporão. Os dois pilares do SUS são o seu arranjo federativo, a sua pactuação na CIT, né? O seu planejamento ascendente, que é gerido, sim, no âmbito federativo, e o financiamento adequado. Não podemos aceitar de forma impune, de forma inerte, que digam que não há como custear o financiamento dos serviços públicos essenciais. O orçamento revela as prioridades reais do Estado. Sem dinheiro não se financiam direitos. O Supremo já claramente disse que créditos extraordinários são para situações imprevisíveis e urgentes. Quando o governo federal vem para nós e diz: mas eu vou continuar usando crédito extraordinário no ano que vem. Ou então eu vou deixar os restos apagados, créditos extraordinários, para remanejar para obras. Ou eu vou tirar o dinheiro do censo para colocar nas Forças Armadas. Todas essas falas indicam uma ordenação ilegítima de prioridades. Indicam um manejo do ciclo orçamentário contrário ao espírito da Constituição. Temos que fazer uma narrativa diferente para fazer com que o orçamento atenda à Constituição. O orçamento só é legítimo à luz da Constituição. Talvez o maior desafio, Pedro, Marcelo, Temporão, André, seja a gente falar em ordenação legítima de prioridades. Nunca, ainda mais por meio da pandemia, essa crise civilizatória que vivemos, né? Nunca ficou tão em evidência a necessidade do Estado. Qual é a razão de ser do Estado e como materializá-la por dentro das escolhas orçamentárias. Será que efetivamente precisamos de expansão do gasto militar? Será que no debate do Fundeb a gente não consegue enxergar a escassez do gasto em educação? E, Temporão, o gasto em saúde precisa sim proteger o gasto em educação, ambas as áreas, elas têm muito a se somar.
não da forma como está sendo proposto na PEC do Pacto Federativo, que é fundir os pisos. Agora o ministro da Economia quer fundir os pisos, quer trazer a PEC emergencial junto com a PEC do Pacto Federativo, com uma agenda de redução da despesa de pessoal, cortar 25% de salários, com 25% de carga horária, mas deixando o executivo escolher por decreto quais carreiras cortará. De novo, o debate de uma discricionariedade perigosíssima. No limite da arbitrariedade, a diferença em direito de discricionariedade para arbitrariedade é que a arbitrariedade não encontra limites em lei. Deixar o executivo redesenhar o tamanho do Estado por decreto é, na verdade, implodir operacionalmente o cumprimento da Constituição. É esse o debate que está posto na agenda do dia. E que certamente a gente vai ter condição de refletir com mais vagar quando voltarmos na próxima etapa de discussões. Mas, por hora, é isso. A emenda 95 precisa, sim, ser revista o quanto antes, mas a gente precisa tomar todo o cuidado para que essa revisão não abra espaço para um feudalismo fiscal ainda maior, para que, de fato, a gente consiga reorientar o foco do orçamento para o cumprimento dos direitos fundamentais. Por isso que eu deposito tanta fé na necessidade de uma tese de vedação de retrocesso, da proteção da Constituição como eixo civilizatório, e, de uma certa forma, inclusive, como mecanismo de a gente conseguir dizer quais são as prioridades legítimas no orçamento. Não dá para deixar ter uma reinversão da ordenação de prioridades a cada ciclo eleitoral. De 2 em 2 anos temos eleições no Brasil. Não houvessem os pisos, se os pisos não existissem, os prefeitos que negam a sustentação da atenção primária de saúde, que querem aquela maternidade para chamar de sua, que repassam dinheiro para as OS, eles não fariam a estruturação do serviço de forma adequada. Mesma coisa em relação aos governadores, mesma coisa agora no nível da União. Então, esse é um debate um pouco mais sofisticado que a gente tem que se somar. Obrigado, Hélida. Acho que a sua fala, assim como a do Temporão, trazem questões muito interessantes, já apareceram algumas perguntas. E eu passo agora imediatamente para o professor Marcelo Ramos fazer a sua exposição. Eu inicialmente queria, da mesma forma, agradecer pelo convite, né, que foi formulado pelo Instituto de Economia, de participar dessa mesa e compartilhar aí com os colegas que certamente têm bastante experiência nos assuntos que abordaram, né? Espero que eu contribua um pouco acerca do estado atual da pandemia, de contextualizar a epidemia nesse cenário tão bagunçado, né, que a gente se encontra, né? E espero até que as pessoas se baseiem naquilo que eu colocar para tomar atitudes até individuais ou coletivas, né, acerca do seu próprio comportamento em relação a essa situação toda, né? Eu escolhi como tema para a apresentação essa frase aí que está na apresentação, que é assim: quando é que isso acaba? Porque, de fato, essa é a pergunta que eu ouço mais, né? Todo mundo está querendo ver essa pandemia pelas costas e não vê a hora disso terminar, por uma série de motivos, né? Individuais, coletivos, né? E mentais e assim por diante, né? Eu vou, para essa apresentação, contextualizar um pouquinho a situação da epidemia aqui no Brasil em relação ao mundo, né? E vou traçar alguns paralelos em relação a países que estão em momentos diferentes da pandemia, né, que até começaram com esse problema um pouco antes da gente, né, que é da onde a gente provavelmente importou os casos, né, mais intensamente. E no decorrer disso da palestra também eu vou falar sobre a própria doença, né, de fatos bem estabelecidos, sem que a gente fique preocupado com matar o vírus no papelão, no plástico, né, de lavar toda a compra da quitanda que vem com cloro, etc., para a gente enfocar objetivamente o que interessa mesmo, né, e que a gente deve focar para se prevenir contra essa doença. E depois vou relacionar isso a outros episódios de pandemias que ocorreram, né, de epidemias que ocorreram, que, aliás, me motivaram a fazer o que faço. Acho que até o Temporão deve ter essa mesma experiência,
que nós já passamos, sei lá, da meningite, da AIDS, da gripe, da dengue, já passamos por diversas delas, e isso, na verdade, representou um motivo para que a gente fizesse o que faz. Bom, já são 6 meses que a gente está lidando com essa doença, né? E 6 meses, 8 meses, né? De que ela foi descrita lá na China, né? E aqui no Brasil, 2 meses a menos, acho que no final de fevereiro foi que o Ministério da Saúde apontou o primeiro caso, né? Que foi um caso de um senhor que veio da Itália, 26 de fevereiro, eu acho. E de modo que a gente já cansou disso, né? De modo que a gente tem que, de fato, traçar uma estratégia de vida individual, coletiva, né? E cabe a nós mesmos, né? A gente dar um norte para todo mundo, né? Para ver, né, se as pessoas embasadas nos nossos comentários tomam atitudes individuais que preservem a saúde das pessoas, a integridade do nosso sistema de saúde e assim por diante, né? Nós, então, em relação a casos, nós estamos disputando com os Estados Unidos a primeira colocação, né? Quer dizer, não sei nem se nós vamos encostar perto deles, né? Nós já estamos na casa dos milhões, né? De vários milhões de casos novos, né? E estamos sendo perseguidos pela Índia, né? Que eu tenho a impressão até que vai nos passar, porque tem uma população mais numerosa, né? E tem relatado um número de casos crescente. Vocês veem através da curva, a Índia é essa curva, representada por essa curva azulzinha, né? Nós somos a vermelhinha e a verde é os Estados Unidos, né? A Índia tem uma aceleração considerável, né, no número novo de casos, parece que está querendo nos encontrar e, quem sabe, até vai nos ultrapassar. Nos óbitos também, né, nós estamos também disputando com os Estados Unidos, nós estamos na casa dos 110 mil, né, e devem acontecer, na minha opinião, muitos mais, né. Daqui até o fim do ano, a gente deve contar com um número muito maior de óbitos que a gente vê atualmente, né. Outro slide também contextualiza, né? O número de casos no mundo é cada vez mais crescente, né? Ali o gráfico, o slide está representando a pizza, né? A colocação de cada um dos países nesse contexto mundial, né? Repete mais ou menos o gráfico de linhas que eu apresentei anteriormente. E os dois últimos mostram que os casos continuam crescendo. Depois de um certo platô, né, na transmissão dos casos para a América Latina, eles começaram a adquirir uma velocidade de crescimento assustadora, né, na casa da centena do milhar, né? E, da mesma forma, os óbitos, né? Deu uma arrefecida quando a doença foi transferida para o nosso continente, e depois os óbitos voltaram a crescer de uma maneira assustadora, né? Agora, eu construí uns slides com dados que eu pude recolher aí do Worldometer, que é um site bastante informativo acerca da evolução da pandemia, e eu vou só explicar como é que eu montei esse slide para que a gente tenha uma compreensão exata do que eu estou querendo falar, né? No gráfico de barras, que é o quadro inferior, eu estou representando o número de novos casos, diários de novos casos. No gráfico de barras, ao lado, eu estou representando o número diário de novos óbitos. E esse gráfico que está acima do número de novos casos, ele representa assim, a intensidade da mobilidade social. Ele está para baixo porque, assim, reduzindo-se a mobilidade social, a curva vai para o lado negativo, e o fundo ali, que está representando a Itália, que a gente viu ali pelas reportagens de TV, etc., foi uma redução da mobilidade muito intensa, né? E ele chega a 80%, né? O gráfico aí, o último número da escala ali do gráfico é 80%. E ele representa temporalmente, né? Como é que essa redução da mobilidade social ela se deu ao longo do aparecimento de casos de óbitos, né? Então, a gente viu que a Itália viu crescer o número de casos novos de Covid assustadoramente em pouco tempo. Isso foi suficiente para eles tomarem atitude de não, vamos nos isolar. A gente viu isso mesmo, né? E aí, a hora que isolou, o que aconteceu? O número de casos novos começa a diminuir. Eles fizeram isso exatamente para não sobrecarregar os hospitais, conforme foi amplamente divulgado aqui. O número de óbitos também cresceu bem rapidamente, e a hora que eles fizeram o isolamento social,
isso teve a tendência a diminuir, né? Isso continuou durante um período e a gente vê que agora, né, com o arrefecimento, né, do isolamento social, o número de casos novos volta a crescer, né? E aí, colocando a doença num nível que não é mais, para mim, não é mais um nível epidêmico, né? Já é um nível endêmico, que é o que nós vamos ver, é o meu ponto de vista, que vai nos colocar, né, inclusive aqui no Brasil, nos próximos meses, né? Essa doença vai assumir um caráter endêmico, né? Desde que a gente tome algumas atitudes relacionadas principalmente ao isolamento, e isso deve se prolongar até o ano que vem, se não... Quer dizer, então, na Itália, o que aconteceu foi isso, né? Da maneira como está explicado. Na Espanha foi um movimento mais ou menos semelhante. Eu lembro que a Espanha e a Itália, elas ao mesmo tempo, né? Foi aquele caos, né? Que aconteceu nos dois países ao mesmo tempo, né? E os gráficos representam mais ou menos a mesma coisa. Eu não vou repeti-los, mas assim, o isolamento social é intenso, a curva de casos novos é também vertiginosa, e eles se alertaram por esse fato, controlaram a transmissão da doença, e repare que ela volta a acontecer, o número de casos novos volta a ser significativo agora, em julho, agosto, exatamente por causa do arrefecimento da intensidade do isolamento social, né? No gráfico azul, eu esqueci de dizer, mas ele representa os novos casos acumulados, né? Depois de um período de estabilidade, né, de casos acumulados, essa linha azul volta a crescer um pouco no seu final, né? Então, assim, a Espanha é um cenário mais ou menos semelhante ao da Itália, né? E, na verdade, foi até pior um pouco do que a Itália. Agora vamos ver o caso da Suécia, né? Que a Suécia também foi bastante falada, né? E a Suécia foi falada porque lá eles não fizeram nada, deixou a doença evoluir à própria sorte, né? E aqui também está representado o gráfico do isolamento social, e a gente vê que não foi bem assim, né? Eles praticaram o isolamento social depois que a doença começou a entrar lá, só que ele não foi com a intensidade que ele foi registrado na Espanha e na Itália, né? Qual foi a consequência disso? Repara aqui, o número de casos novos, contados às centenas, né, aos milhares, né, em algumas oportunidades, ele se prolongou durante bastante tempo, exatamente porque as pessoas decidiram, não, vamos deixar a coisa rolar do jeito que a gente está organizada. Talvez até esse isolamento social tenha sido até em relação a grupos vulneráveis, né? Quer dizer, uma coisa mais organizada, ou então intuitiva, né? Então, assim, a consequência da atitude que foi adotada pela Suécia foi o prolongamento, né, do número de casos e acontecer às centenas e, em determinados tempo, aos milhares. E olha que a curva de óbito tem o mesmo comportamento. Quer dizer, cresceu rapidamente o número de óbitos, uma população, né, de expectativa de vida maior, né, portanto, um contingente de idosos mais numeroso. O estoque, eu chamo isso de estoque, né, o estoque de óbitos, né, era significativo, então entrou lá e matou muita gente. Quer dizer, então na Suécia teve uma sobremortalidade, né, em um curto período de tempo por causa de ações deliberadas mesmo, né, que a gente acompanhou aí na imprensa, que foi assim, dessa forma, né? Acabou? Não acabou. Você vê que lá continuam acontecendo novos casos, às centenas, até recentemente, né? E continuam acontecendo óbitos da mesma forma, né? Ela entrou e dizimou um estoque de óbitos imediatamente, mas assim, ela continua aos poucos dizimando também as pessoas lá. Não sei nem se vão mudar de atitude. A Inglaterra é um outro exemplo interessante, né, da evolução dessa pandemia. Lembra que no começo eles não ligaram muito para essa questão do isolamento social, até o premier lá adquiriu a doença, talvez por causa disso também. O crescimento do número de casos é vertiginoso, mas depois eles atentaram para o fato de que não. A gente deve corrigir a nossa atitude. A gente deve promover o isolamento social, e ele foi fundo lá, ele foi até 70% e quase 80%, e a consequência que isso teve foi exatamente diminuir o número de novos casos e atenuar a linha de óbitos, que eles também tiveram um crescimento vertiginoso no número de óbitos, e depois isso se reduziu ao longo da prática do isolamento social. O que está acontecendo no Brasil?
No Brasil é uma coisa completamente diferente, né? Quer dizer, primeiro que você viu, o volume de novos casos é assustador. Talvez por causa do tamanho da população também, mas também por causa dessa bagunça que se instalou, um dizendo que precisa, outro dizendo que não precisa, determinados grupos populacionais se isolando, determinados locais que têm mais, né, disciplina, etc., controlando também dessa forma, de modo que a coisa está se prolongando e não parece que vai acabar, né? Quer dizer, você vê ali agora em agosto, né, está bem atualizado ali, de 13 de agosto, você vê que tem um platô de novos casos que não baixa. E a gente deve continuar dessa forma durante um período considerável de tempo. Com relação aos óbitos, não sei se o quadrinho está atrapalhando, né, a visualização das curvas, mas o panorama é o mesmo. A gente continua com milhares de óbitos diários, isso está se prolongando desde maio, né, desde meio de maio, fim de maio, até agora em agosto, e assim, a gente não vê muita perspectiva de isso se reduzir, porque assim, em algumas cidades grandes que isso está se reduzindo, né, nem tanto, né, mas assim, ela está invadindo outros locais e isso está mantendo o número de óbitos num patamar bem elevado, né? Bom, nesse tempo que a gente está vivendo aí com essa pandemia, a gente ouviu de tudo, né? E a gente ouviu que era bom tratar com cloroquina, era bom não fazer isolamento, era bom fazer o isolamento vertical, que até hoje não sei o que é, não existe uma definição boa acerca disso, né? A gente viu previsões, né, serem feitas de institutos bastante famosos, de locais que não tão famosos, opiniões individuais de como é que isso evoluir, etc. A gente ouviu de tudo. Na verdade, a gente ouviu até uma coisa que eu pensei que não existia, mas existe, né? A medicina não tem só medicina baseada em evidência, né? Tem baseada em eloquência, em eminência, em veemência, né? Quer dizer, quem fala alto acha que, né, quem é importante fala o que acha e o povo toma isso como certeza. Mas para nós, eu acho que a evidência, a medicina baseada em evidência é a que deve ser tomada como lema, né? Até a gente chegar à conclusão que, olha, esse negócio da Covid não é uma coisa simples, não é, as previsões não são tão fáceis de serem feitas, e isso é um problema de difícil solução. Aliás, em planejamento, isso é bem conhecido, né? Tem problemas que são perfeitamente controláveis, né? O povo mais das exatas sabe disso, né? Que são os TAME, né? Que é uma palavra em inglês, mas você vê que está em quadrinhos, né? Bem organizada, e tem os problemas que são completamente bagunçados. A gente devia, até são chamados de problemas cabeludos, né? Quer dizer, essa mistura que está representada aí no Wicked são os problemas de difícil solução, né? Por que eles são de difícil solução? As causas são complexas, ele não se encaixa em nenhuma categoria conhecida. Cada tentativa de encontrar uma solução muda a compreensão do problema. Não há uma regra clara de quando que isso vai parar. É difícil de dizer que é resolvido e não tem soluções definitivas. É assim que a gente deve encarar a Covid. Quer dizer, isso me fez até abandonar um pouco a leitura de previsões, né? Quer dizer, eu que sou epidemiologista, né? Eu até deixei de ver previsões, não. Esse negócio a gente tem que ver à medida que a coisa evolui e aprender do jeito que ela vai evoluindo para tomar atitudes, né? De modo que, assim, não é fácil fazer isso, né? Eu fiz também um apanhado sobre como a doença evoluiu aqui no Brasil e eu tomei exemplos assim que são exemplos que são discrepantes entre si, né? O primeiro deles é, por exemplo, em Manaus, que a gente sabe pelo noticiário que a epidemia atingiu a cidade de Manaus completamente despreparada, né? Sem nenhum tipo de isolamento, né? E aí ela teve um comportamento que foi um comportamento que foi mais ou menos semelhante àquele que aconteceu em locais que a epidemia entrou sem nenhum preparo, talvez até intencionalmente, né? Um número de casos assustador, né, no começo, né? A sobrecarga do serviço de saúde, né? Um monte de óbitos, né? Você vê que não está em escala, né? Quer dizer, os óbitos, na verdade, são menos do que o número de casos novos, né? Mas certamente eles foram em número absurdo, né? E eu lembro de reportagens mostrando que tinha médico que não sabia o que fazer com o paciente. Então, o que o professor Temporão falou
Foi uma coisa que a gente tem horror de passar, quer dizer, não ter o que fazer para um paciente, né, para conseguir sobreviver. Embaixo eu estou apresentando as curvas de São Paulo. Você vê que São Paulo já teve um crescimento mais lento, né, em relação ao número de casos, porque em São Paulo houve um certo isolamento social. Ele não foi no nível que a gente quis, mas em determinados movimentos, isso é o município de São Paulo, houve percentuais de isolamento social bastante significativos, né? Agora, o que aconteceu? O número de casos novos continua sendo intenso, né? Quer dizer, você vê que a linha lá vermelha, que é uma média, talvez uma tendência, ela permanece, né, como elevada. E olha lá, o número de óbitos. Nossa, durante bastante tempo a gente teve um número grande de óbitos, né, aqui no estado de São Paulo, porque o isolamento social foi um pouco meia boca mesmo, né? E outra coisa, o isolamento social na periferia é impossível de ser feito. Nós vamos ver que essa doença ela é cruel, porque ela atinge bastante essas classes, a classe menos favorecida, né? Então, assim, muita morte em São Paulo, conforme a gente está vendo aí, exatamente por causa disso, da desorganização da sociedade, que eu até acho que é esperado, né? Eu trouxe também os exemplos de Florianópolis e Porto Alegre, que todo mundo lembra, né? Que assim, não tem caso aqui em Florianópolis, nem caso em Porto Alegre, porque assim, lá o povo talvez tenha um pouco mais de disciplina e eles observaram bastante, os governos foram muito taxativos com respeito ao isolamento. Então, a epidemia teve um lag time, ela teve um tempo para se desenvolver, mas a hora que ela chegou, ela começou a produzir muito caso, mas só que lentamente, né? Em Porto Alegre foi a mesma coisa. A evolução de óbitos também foi mais ou menos semelhante, né? Ela começou bem depois, né? Porque assim eles tomaram umas certas atitudes com relação ao isolamento social, né? Eu coloquei aqui a cidade de Campinas, que também tem o mesmo perfil, um perfil bastante semelhante a São Paulo, embora Campinas seja próximo a São Paulo, né? De uns 100 quilômetros mais ou menos. Os casos que a gente teve aqui provavelmente vieram de lá. Demorou um pouco para se instalar, até a gente no Hospital das Clínicas que se preparou, mas, puxa, mas ela não vem, mas acabou vindo mesmo, né? Porque a hora que o pessoal começou a adquirir mobilidade, trouxe para cá e ela se desenrolou mais ou menos como se desenrolou no município de São Paulo. A gente está com um estoque de óbitos bastante grande, mantido durante algum tempo, no gráfico a gente pode ver, e eu pus embaixo para a gente notar as semelhanças que tem entre a incidência aqui em Campinas e a incidência em São Paulo. Então, assim, depois de apresentados esses gráficos de ocorrência de casos, de incidência, ninguém mais pode questionar qual é a influência do isolamento social no desenrolar da pandemia. Quer dizer, ninguém pode criticar o valor que tem o isolamento social na prevenção não digo nem na prevenção, pode ser até que, mas é na prevenção também. Se desenrolar, se aparecer alguma medida eficaz de contenção, nós certamente vamos economizar muito óbito, né? Então, assim, não é para ser questionada a questão do isolamento social. Aí, em seguida, eu vou colocar alguns fatos que marcam a doença, só para a gente ter atitudes em relação a ela, né? Ora, que doença é essa, né? Essa é uma doença cruel, né? Essa é uma doença que mata muito, né? E assim, o quanto ela mata? Ela mata 1%, né? As estatísticas oficiais de 4%, 5%, 6%, em alguns locais até 10%, mas ela deve ser coisa de 1%, né? Ou seja, nós temos 110 mil óbitos, o óbito é bem registrado, né? Quer dizer, a gente não perde tanto óbito quanto a gente perde os casos novos, então a gente deve ter uns 10 milhões de pessoas infectadas, né? Que já tiveram a doença, provavelmente, né? Não são 3, são 10, né? Agora, lembra que nós somos 200 milhões, né? Tem muita gente ainda para ser infectada, né? Se a gente não tomar uma atitude em relação a essa epidemia. Eu vou citar alguns dados americanos, porque eu acho que eles são bastante semelhantes aos nacionais, as condições. Eu já trabalhei lá há algum tempo e sei qual é a intensidade de exclusão que existe lá, e de grupos marginalizados, que não têm assistência, etc., que é menos intensa, mas é mais ou menos igual ao que tem aqui, de cima e embaixo, né? Em Nova York, né, o que aconteceu foi uma explosão de casos pelo despreparo.
Depois eles implantaram medidas restritivas e controlaram do jeito que controlaram a Itália, controlou a Itália e a gente viu que essa doença prefere os idosos mesmo, né? São as internações por idosos, quem tem mais de 65 sofre. Ela ataca bastante, esses são coeficientes, né, por raça, né, etnicidade, e a gente vê que essa doença prefere índios, negros e hispânicos. É o que acontece aqui, né? Tem levantamentos sorológicos aqui em São Paulo que demonstram isso, né? As mortes é a mesma coisa, ela está representada nesse gráfico, casos, hospitalizações e mortes, a gente vê que os coeficientes são absurdos de casos entre hispânicos, negros, as hospitalizações e mortes da mesma forma. E outro gráfico interessante é esse aqui de Nova York, que relaciona a pobreza aos coeficientes de incidência, né? Incidência de hospitalizações e mortes, né? Quer dizer, em pessoas muito pobres, ela prefere os pobres, os excluídos e os idosos. É uma doença muito cruel. Essa doença se transmite assim, principalmente pelo contato próximo entre os indivíduos. O resto existe, mas assim, e deve ser tomado com precaução, mas assim, transmite mesmo é o contato próximo, os ambientes confinados, né? Quer dizer, o falar alto, cantar, essas coisas todas, elas transmitem bastante, né? O vírus fica em superfícies, etc., fica, mas assim, a luz do sol mata rápido esse vírus, né? Quem transmite? Quem transmite é a gente sintomática, quer dizer, principalmente um pouquinho antes e 5 dias após a apresentação dos sintomas, né? Os assintomáticos também se transmitem. São taxas variáveis, que assim, segundo os trabalhos, é de 6% a 40%. Mas vamos dizer que 10% ou 20% dos casos são transmitidos por pessoas assintomáticas, né? Então, assim, isso faz a gente pensar que a transmissão é individual, né? Quer dizer, a partir do 9º dia ele é raramente cultivado, né? E a infectividade baixa com o decréscimo da carga viral. De modo assim, quem transmite mesmo é quem está com sintoma, um pouquinho antes desse sintoma, 5 dias após o sintoma, e se a gente se aproximar dessa pessoa que está doente, né? Os assintomáticos desempenham algum papel, mas assim, principalmente em crianças, como a gente está vendo aqui em São Paulo, né? Eu vou dar rápido porque eu já estou me prolongando. O que a gente deve esperar dessa pandemia? Primeiro, esperar que ela deva ser longa e que o comportamento dela daqui em diante, depois que ela provocar essa morte em estoques de óbitos, que ela se desenrole aqui na nossa população, que certamente não está tendo cuidado, né, suficiente no isolamento social, que ela se desenrole com alguma intensidade nos próximos meses, né? Então, isso é o que eu espero. Uma curva de algum desses tipos que eu apresente aqui. Repara que ela vai até janeiro de 2022, as curvas, né? Deus queira que a gente ache uma vacina aí que seja a intervenção que consiga controlar tudo isso, né? Essas são as intervenções que todo mundo sabe dela e que devem ser praticadas e que, nesse cenário que eu estou descortinando, elas são muito importantes, né? E outra coisa que o povo tem falado é a imunidade de rebanho. Eu nem vou perder tempo com esse gráfico, mas assim, ele é bastante interessante. Se alguém quiser alguma explicação sobre isso, eu posso mais tarde, na parte das perguntas, esclarecer. Mas esquece isso, quer dizer, esquece isso. Dizer que com 20% ou 30% vai acontecer imunidade de rebanho, não vai, né? Quer dizer, a gente tem modelos que certamente desmentem essa coisa. Não é uma coisa tão bem esclarecida, mas assim, eu acho que a gente precisa parar de falar nisso. A gente precisa esquecer isso e tentar controlar essa propagação da doença com medidas mais assim realistas, né? Bom, por final, assim, são os slides finais, mas assim, tomara então que essa vacina apareça e que ela seja segura e que imunize todo mundo, que existe uma certa dúvida acerca disso, eu posso depois até falar dos detalhes, né? A gente está em vias de achar uma vacina boa, o Brasil tem até 2 vacinas que são candidatas muito importantes, né? Essa vacina do Butantan, eu estou confiando bastante nela, né? Que é uma tecnologia mais absorvida aqui pelo próprio Instituto Butantan.
Então, assim, eu tenho confiança, eu tenho esperança que essas vacinas elas devam, né, produzir algum resultado. Aí, por final, eu queria colocar esses ditados aí, que são, na verdade, não são meus, eu recolhi da literatura, da internet, e assim dizer que assim, nós já vimos isso nas epidemias anteriores, né? Quando é que uma epidemia acaba? Uma epidemia acaba quando a gente, com uma atitude médica, interrompe a transmissão e acaba com a incidência da doença, né? Ou seja, entrou uma vacina e eu derrubo. Nem sempre é assim, né? Quer dizer, a gente tem vacinações bastante eficazes, por exemplo, febre amarela, né? E que não acabou com ela, né? Pelo contrário, ela ressurgiu, né? Então, assim, ela acaba por questões médicas, né? Agora, ela acaba também quando as pessoas perdem um medo acerca dela, né? Quer dizer, a gente viu isso na AIDS, né? De uma certa forma, as pessoas perderam o medo da AIDS, né? E ela continua se prolongando. No número de casos novos de AIDS continua acontecendo na população, né? Diminuiu bastante, mas continua acontecendo, né? Então, assim, eu tenho a impressão que nós estamos nesse ponto, né, da nossa epidemia. Quer dizer, as pessoas estão perdendo o medo da Covid, né? E, assim, os jovens, eu tenho a impressão que estão desafiando a Covid, até meio incentivados, né? Por protagonistas importantes, mas assim, agora eu estou achando que os jovens estão fazendo festas porque eles estão de fato desafiando a epidemia, achando que não vão sofrer por ela e provavelmente não vão, né? Porque a maioria deles não fala isso. Então, assim, quando as pessoas me perguntam ou perguntam assim, quando é que vai terminar a epidemia, elas não estão mais pensando na epidemia, no fim da epidemia, do ponto de vista médico, né? Elas estão pensando na epidemia e estão se referindo ao fim social dela, que é isso que eu acabei de descrever. Bom, então é isso que eu queria apresentar e assim, na parte de perguntas, quem quiser um pouco mais esclarecimento acerca disso que eu acabei de falar, vai ser um prazer de debater. Obrigado, professor Marcelo. Eu acho que a gente teve aqui um painel excelente, que traz várias dimensões do problema, extremamente complementar, e o Instituto de Economia aqui cumpre o seu papel de trazer essa discussão em alto nível. Eu vou fazer aqui um comentário, na verdade são perguntas, e depois eu vou ler aqui as perguntas que apareceram no bate-papo do YouTube. São algumas perguntas, tinha um bom público assistindo a gente, vários elogios, inclusive, e eu vou aqui, faremos uma rodada só, de maneira que a gente pode encerrar isso antes das 4h30, e vocês vão ter aí uns 10 minutos para responder as questões. Quem quiser fazer questões adicionais, depois da minha pergunta, eu vou ler aqui e vou trazer as questões para os nossos palestrantes. Bom, eu vou fazer uma pergunta para cada um. Eu queria incentivar aqui o ministro Temporão a contar a história que a Hélida trouxe, né, porque me parece extremamente importante e que você destacasse aí a importância de ter figuras públicas ou figuras políticas que defendam e que valorizem o SUS. O professor Marcelo falou no premier britânico, né, o Boris Johnson fez um discurso emocionado em defesa do NHS, né, até me comoveu, e é um político conservador, né, mas ali ele estava colocando aquilo como um legado, né, um ativo da sociedade britânica, e aqui no Brasil a gente não tem a mesma coisa, pelo contrário. Então, se o ministro pudesse trazer essa dimensão e a forma como isso poderia ajudar num momento desse, seria interessante. Para a Hélida, eu queria explorar um pouco o que você colocou do feudalismo fiscal que a gente vive, das narrativas que muitas vezes ofendem os economistas e aqueles que trabalham e conhecem os dados. Eu vou ler para você aqui uma notícia da Isto é Dinheiro, que diz assim: teto não afeta a verba da saúde, diz estudo. Um editorial do Globo: as despesas com saúde estão 3% acima do que seriam sem o teto.
editorial do Estadão. Desde a promulgação da PEC, os gastos federais de saúde foram 2,7% superiores ao que teriam sido caso a proposta não fosse aprovada. Eu acho que você foi bem taxativo, e eu concordo com você, de que isso é uma mentira, mas eu queria que você desenvolvesse um pouco mais e trouxesse também o que está em jogo nessa defesa intransigente do teto e os espaços que ele tem, que eles têm no sentido de tentar manter o teto, inclusive que você comentasse os gatilhos do Paulo Guedes, que é um gatilho de 25% de redução de salário e jornada do funcionalismo público, e como que o Supremo poderia ver um gatilho desse de maneira que ele já se pronunciou sobre isso, mas que essa coisa aparece de uma outra maneira nesse momento do debate público. E com relação ao Marcelo, achei muito interessante a sua exposição, e quando isso acaba, de certa maneira, é relativo. Né? Em que sentido? Socialmente, né? Ou do ponto de vista médico? Mas eu queria explorar um pouco e conversar, tentar articular a sua fala com as falas que precederam. Né? O que você mostrou ali, os modelos potenciais, as curvas, elas apontam para um cenário que no ano que vem nós teremos que conviver com isso de uma maneira ou de outra. Né? Nós, pelo visto, sequer passaremos para o nível endêmico, continuaremos no nível epidêmico, né? A ver. Mas, de toda maneira, mesmo no nível epidêmico, isso tem implicações para a saúde pública e tem implicações, evidentemente, que exigem financiamento público. De que maneira que você vê o fato de, em 2021, a gente voltar para um orçamento que ignora a pandemia, como às vezes aparece no debate público? Né? De que maneira que, de certa maneira, os economistas também poderiam incorporar essa visão que vem da área médica no sentido de que, olha, gente, não acabou, calma, a gente precisa continuar no combate, precisamos financiar esse combate, e essa ideia de que nós temos que voltar ao teto e voltar para um orçamento pré-pandemia é uma ideia insana. Né? Então, são essas as questões, e eu vou trazer aqui agora do bate-papo do YouTube as questões que vieram. Né? Como eu coloquei, são muitos elogios. Tá? Eu não vou ler aqui, mas para todas as falas tem elogios, agradecendo as exposições. Aqui a Gabriela Rocha pergunta para o professor Temporão: gostaria de saber se o senhor vê a questão dos acordos para a produção das vacinas do Covid-19 no Brasil como um possível elemento de força política para uma retomada da realização das PDPs no Brasil, mesmo com todas as dificuldades que temos observado no cenário político atual. João Rocha Sobrinho também pergunta para o Temporão: profissionais da saúde têm consciência que, se não lutarmos por uma reforma tributária justa e solidária, não teremos recurso suficiente para o SUS com resolutividade. Aqui o José Noronha, um abraço para o José Noronha, da Fiocruz. Mas a lei, para Hélida, mas a lei 8080 não fragilizou a Seguridade Social estabelecida na Constituição de 88, Hélida? Aqui o Edson Bueno: o subfinanciamento é política de Estado para a saúde. Todos os governos federais seguiram. E tem um debate no chat sobre essa questão do subfinanciamento. Então, se os três palestrantes puderem fazer referência a isso. O João Rocha Sobrinho: em 64% dos 5.000 e tantos municípios não existe nenhuma UTI e nem agilidade para transportar uma pessoa com Covid-19 grave. Como superar este absurdo? Aqui a Maria Fernanda Cardoso de Mello pergunta para o Temporão: gostaria que o senhor falasse mais sobre o papel potente da atenção básica como alternativa no combate à crise e fortalecimento do SUS. Aqui chegou mais uma pergunta para a Hélida: você tocou num ponto muito interessante, mas de forma rápida, quando falou que o aumento da dívida se deveu à política monetária e não aos serviços primários, aos gastos primários, no caso.
poderia falar mais com detalhes sobre isso? Então, são essas as questões, né? Como eu coloquei, são muitos elogios também, e eu acho que a gente tem aí um tempinho razoável, tem uns 10 minutos para cada um desenvolver essas questões, e também, se vocês já quiserem fazer considerações finais, nós agradecemos. Passo a palavra, então, vamos usar a mesma ordem, o ministro Temporão. Muito bem. Boas questões. Bom, primeiro eu vou contar duas historinhas. Uma que a professora Hélida provocou aí. Em 2010, eu ainda era ministro, entre final de 2009 e 2010, nós tivemos um surto de meningite meningocócica na Bahia. Jacques Wagner era o governador e nós foi necessário um apoio diferenciado. E nós já vínhamos discutindo e negociando com o laboratório que detinha tecnologia um acordo de transferência de tecnologia dessa vacina para a Fundação Oswaldo Cruz. Da mesma forma, de uma outra vacina do pneumococo, que é extremamente importante, que causa otite em criança, infecção respiratória em idosos, tem um impacto muito grande. Então, nós já vimos negociando. Então, quando começou o processo de elaboração do orçamento, a proposta orçamentária para o ano de 2010, eu decidi colocar esses recursos necessários para essa transferência de tecnologia e universalizando para a população brasileira toda, tanto a vacina da meningite quanto a do pneumococo. E aí a resposta da área econômica é que não havia recursos para isso. Eu não tenho muita ideia do valor, mas eram algumas centenas de milhões de reais. Era um valor relativamente expressivo. E aí a minha estratégia foi, não, isso é inegociável. Por quê? Porque é a defesa da saúde, né? O acordo de transferência está maduro, é fundamental incorporar. As famílias de classe média mais ricas já podiam comprar essas vacinas no mercado, em clínicas privadas. Como é que você vai privar os cidadãos brasileiros de terem acesso a essa tecnologia pelo SUS? E nós, literalmente, entre aspas, peitamos. Quer dizer, eu coloquei, olha, quem for contra a incorporação e quiser negar a liberação do recurso, que vá para a mídia e defenda a negação, porque eu vou para a mídia sustentar a defesa. Acho que essa história é pedagógica no seguinte sentido: nós estamos há 3 meses sem ministro, sem ministério, na verdade temos lá um plantonista que simplesmente está lá para abaixar a cabeça e fazer as coisas que o mestre manda. Então, a gente precisa resgatar. Infelizmente, né, nós perdemos o Ministério da Saúde nesse contexto, né? A coisa mais grave que aconteceu em todo esse processo que nós estamos vivendo há 6 meses foi exatamente a perda de comando, mas foi uma perda de comando deliberada, estratégica, proposital. Foi uma decisão política do governo de retirar o gestor federal do jogo e, dessa maneira, fragilizar, como fragilizou, a capacidade brasileira de enfrentar a pandemia. Um outro comentário sobre a emenda 95 não tem nada a ver com o que a Hélida fala com brilhantismo. Eu quero me referir a um aspecto moral e ético, que é o seguinte: não esqueçamos que os senadores e deputados que aprovaram essa excrescência não dependem para suas necessidades cotidianas de exames, consultas e internações do SUS, que é exatamente quem é o único prejudicado pela aprovação do teto é o SUS. Por quê? Porque eles e suas famílias usam, na Câmara dos Deputados, uma clínica que gasta 200 milhões de reais por ano para atender deputados e familiares. Tem até um centro de urgência e emergência o tempo todo lá. E 2, eles têm planos de saúde seguros parcialmente subsidiados pela população brasileira através dos impostos que todos nós pagamos. Então, além da emenda 95 ser, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, do ponto de vista de justiça social, de política redistributiva, uma aberração, ela é também, do ponto de vista da postura dos deputados e senadores, amoral, imoral e não preza pela ética. Respondendo às perguntas que nos fizeram, a coisa da transferência de tecnologia para o Butantan e Biomanguinhos, sim, de uma certa forma, traz de volta a questão da fragilidade tecnológica aí pelo lado da nossa fortaleza, porque essas 2 instituições têm décadas de experiência em transferência de tecnologia. Hoje o Butantan produz e distribui a vacina da gripe, que foi em parceria com um laboratório francês.
o do HPV, em parceria com a Merck americana. Está testando, nesse momento, o Butantan, uma vacina em fase 3 para a dengue, que provavelmente, se der certo, vai ser a primeira vacina mundial contra a dengue. E a Fiocruz tem uma série de vacinas conjugadas modernas, também objeto de transferência de tecnologia. Então, mas eu não creio que esses dois acordos das duas vacinas candidatas, na verdade, acabam entrando nesse processo pandêmico, nessa discussão toda, e essa visão mais estratégica, que é como é que você alia política industrial, política de saúde, de ciência, tecnologia e desenvolvimento numa estratégia de aumentar a capacidade produtiva brasileira para garantir a sustentabilidade do sistema de saúde, saiu da agenda. Por quê? Porque esse governo não tem essa agenda. Então, nós temos que lutar para recolocar essa agenda na ordem do dia. Reforma tributária, subfinanciamento, eu deixo para a Hélida, que fala sobre isso com muito brilhantismo. Teve uma pergunta sobre UTI. Eu quero só chamar a atenção. Nós conseguimos abrir 20 mil leitos novos de UTI. 50% aumentou a oferta. Mas olha que coisa dramática. Esses novos leitos mantêm exatamente a mesma distribuição regional dos anteriores. Ou seja, não houve nenhum aumento real, por exemplo, da relação Sudeste-Norte, Nordeste-Sul, capitais, cidades de médio porte. Ou seja, todo esse esforço ele acabou aumentando a própria capacidade instalada pré-existente, ou seja, preservando iniquidades. Né? E, por fim, a pergunta sobre a atenção básica. Então, se nós tivéssemos tido desde o início liderança, coesão, primado por ouvir a ciência, respeitando a saúde pública de qualidade, a medicina de qualidade, e utilizando como eixo central de enfrentamento a atenção básica, claro, sem abrir mão dos outros níveis, sem abrir mão de leitos, respiradores, UTIs, perfeito, mas colocando a atenção e mais, fazendo relações com segurança alimentar, assistência social, política econômica e outras dimensões, a nossa potência teria sido muito grande. Havia uma grande expectativa internacional sobre a maneira como o Brasil iria se comportar em relação à Covid-19. Expectativa positiva. Por quê? Porque o Brasil tem uma grande tradição em saúde pública, nosso sistema único de saúde é muito respeitado no mundo inteiro. Infelizmente, a quebra de todos esses princípios básicos quando se enfrenta uma situação como essa nos levou a essa situação. Eram meus comentários finais e agradeço muito a oportunidade. Um grande abraço para todos. Obrigado, ministro Temporão. É um prazer enorme tê-lo aqui com a gente. Passo a palavra para a Hélida. Bom, são tantas perguntas e algumas que realmente reclamariam um debate inteiro, né? Explicar por que a dívida pública brasileira cresceu majoritariamente em função das opções de política monetária e cambial na forma do acórdão. E aí eu peço quem nos assiste, especialmente ficou atento a essa questão, não deixa de ler o acórdão 1084 do TCU, ele foi emitido pelo plenário do TCU de 2018. Vou repetir porque é um tema que merece uma leitura atenta, é um acórdão grande, detalhado, foi feita uma auditoria muito séria, eu até participei nas fases de audiência pública, mas, bom, só e brevemente só respondendo a essa primeira questão, até porque ela me parece definidora da própria inconsistência da emenda 95. A expansão da dívida pública brasileira na década passada, então de 2000 a 2017, foi majoritariamente por força de opções de política monetária e cambial, de uma certa forma também creditícia, porque nós acumulamos reservas internacionais que tiveram de ser esterilizadas por meio de operações compromissadas e a forma como também incorporamos os juros decorrentes da rolagem dessa dívida é que ampliaram significativamente a dívida brasileira. Para vocês terem uma ideia, a forma como o Banco Central mantém um colchão de liquidez dos recursos do Tesouro que ficam ali empossados na forma da conta única do Tesouro, até grande parte da forma como é gerido o piso da saúde, ministro Temporão. Essa gestão de restos a pagar é uma espécie de precatório do SUS. Por incrível que pareça, a gente rola no piso federal em saúde, também dos estados e municípios, mas chegou-se a rolar quase 20% do piso em saúde em restos a pagar. Só que alguns desses restos a pagar
ainda até hoje não pagos, não liquidados e pagos. Venhamos e convenhamos, tem resta a pagar pendente de processamento há mais de 10 anos. Imagina que é 10 anos sem correção monetária nenhuma, prometendo a entrega de bens e serviços que nunca se realizam. Então, essa rolagem também do piso federal em saúde na forma de restos a pagar serviu durante um determinado período, Pedro, para fazer superávit primário. Né? Esse regime de caixa, de manter o dinheiro estocado para fazer superávit primário, independentemente de ele já estar empenhado no regime de competência, prejudicou a transparência do cumprimento do piso e era uma forma de fraudar o atendimento do piso federal em saúde. E tudo o que a gente lançou no piso federal em saúde até 2012 se cancelou depois desse resto a pagar. A União entende que ela não tem que compensar. É um debate grande dentro do Conselho Nacional de Saúde, é um debate grande também que nós temos travado do controle judicial, porque foi feito aquilo que eu falava, várias estratégias de esvaziamento, de restrição interpretativa. Eu chego a dizer que são tantas as manobras contábeis que era um verdadeiro estado de coisa inconstitucional. O ministro Temporão teve a ousadia de bater de frente com o ministro da Fazenda. E a gente precisa disso. Os ministros da Saúde, quando de boa fé, e esse é o problema, né? Nem todos estão, mas os ministros da Saúde, eles eram constrangidos, de uma certa forma coagidos, a acatar uma gestão do piso aquém do constitucionalmente necessário. Né? Por quê? Porque a área da fazenda, a área da economia, simplesmente não deixava haver a expansão necessária do financiamento do SUS. E esse é um debate que, na pergunta que me foi feita a respeito sobre a lei orgânica do SUS dentro da Seguridade Social, infelizmente a disputa fratricida entre as três áreas não foi causada pela lei orgânica do SUS, ou pelo menos não foi iniciada especialmente pela lei orgânica do SUS. O SUS, na saída, sofreu ali um constrangimento grande em relação ao INSS, a forma como a Previdência tentou abocanhar recursos do SUS. Então, assim, se há uma área forte que constrangeu as demais e as demais tomaram uma postura defensiva, foi a Previdência em relação à saúde e assistência. Todas as demais agendas que nós implementamos na defesa do SUS foram reações àquilo que depois se tornou uma trajetória explosiva de expansão da Previdência, que veio a emenda 20, por exemplo. A emenda 20, ela segregou a fonte de custeio das contribuições previdenciárias, inadmitindo qualquer solidariedade na distribuição dos recursos das contribuições previdenciárias. Então, assim, contribuição patronal, contribuição do empregado, ficou só e tão somente só para fins previdenciários. Você deixou de ter aquela lógica de um sistema, de uma rede protetiva. Mas isso é um debate que vai ter que buscar, inclusive, em 1989, nos antecedentes da Lei Orgânica do SUS, que é de 90, em relação a como se estruturou, né, todo esse arcabouço, as ações e reações ali da Previdência com a saúde é que deram causa à necessidade de uma proteção da legislação sanitária. Trazendo para a pergunta do Pedro, propriamente dita, sobre o feudalismo fiscal e o manejo falacioso, né? O uso de linguagem de forma francamente equivocada, você é testemunha, Pedro, de eu ter escrito certa vez no Twitter ameaçando a figura da incitação ao crime. Eu tive que escrever uma vez em relação a pessoas que publicavam dados francamente errados, que aquilo poderia configurar uma hipótese de incitação ao crime. Por quê? Porque desobedecer a ordem judicial, por si só, é um crime. Pessoas que fazem cálculos, pessoas que fazem textos para influenciar a opinião pública, negando o cumprimento da ordem judicial, de uma certa forma estão incitando a desobediência à ordem judicial e, portanto, incitação a crime. Eu tive que escrever isso, no limite da perda da paciência com alguns desses analistas. Falar que a emenda 95 ampliou o piso da saúde é mentira. Desobedece à autoridade normativa do Supremo Tribunal Federal na DI 5595. Desobedece à cautelar concedida que está em vigor. Inclusive, um debate interessante para a gente pautar agora. A semana passada, o Congresso alterou a legislação do Fundo Social do Pré-Sal, cuja repercussão para o SUS era a grande promessa de a gente ampliar e estruturar o serviço de saúde. 75% do Fundo Social do Pré-Sal deveria ir para a educação e 25% para a saúde. E o debate da DI 5595 era que esse recurso do Pré-Sal fosse fonte adicional de custeio para o SUS, que não fosse consumido dentro do piso,
fosse um acréscimo a permitir a estruturação das nossas deficiências, a ampliar efetivamente o custeio. Né? Então, o que é feudalismo fiscal? É sempre esse atropelo do curto prazo eleitoral, do interesse privado de majorar, inclusive esse mercado de intermediários de soluções. As OS me parecem cada vez mais oligopolistas. Você tem um setor privado querendo fatiar a oferta da assistência suplementar de saúde. Você tem muitas pressões de estrita finalidade patrimonialista querendo minar a força do SUS como um direito de cidadania, como um sistema que organiza a oferta de um serviço público fundamental. É esse o debate de fundo. Nós temos vários interesses se organizando pelo subfinanciamento. Então, de uma forma direta ou indireta, eles defendem que o SUS tem um escopo reduzido, para depois, inclusive, muitos deles se beneficiarem de renúncias fiscais e venderem a promessa de um serviço privado melhor. Eu me lembro de uma coluna belíssima da Cláudia Colucci, que escreve na Folha sobre a saúde, de uns 3, 4 anos atrás, que ela dizia: defender um SUS melhor não é utopia, não é ingenuidade, é deixar de ser trouxa. Assim, você me desculpa usar a terminologia tão pesada, mas recentemente eu tenho até falado para quebrar um pouco essa paralisia, essa apatia dos colegas dos órgãos de controle. Para todo esperto tem um otário. Quem desconstrói o serviço público, quem desconstrói o caráter universal dos direitos fundamentais é porque quer oferecer um balcão de negócios, quer maximizar a sua lucratividade vendendo a saúde como se fosse, aí eu cito a Lenir Santos, vendendo saúde como se fosse caixa de sapato. É inadmissível esse debate. Eu me lembro quando Eduardo Cunha ainda era presidente da Câmara dos Deputados, tinha aquela promessa de plano de saúde acessível. Eu já falava nos debates que me causava uma preocupação imensa de não só criar esse tal plano de saúde acessível, mas abrir uma linha de crédito subsidiado, bem como seria um FIES do SUS. Além de fazerem algo ainda mais precário, ainda depois, meu temor era que criasse uma linha de crédito subsidiado para expandir a oferta desse plano de saúde acessível. Imagina um FIES do SUS. Imagina criarem uma linha de crédito para as pessoas acessarem saúde privada. Né? Já tem renúncia de receita imensa. Essa fala agora há pouco do ministro Temporão de que o setor público, inclusive, se beneficia de planos de saúde funcionais. Eu escrevi um artigo no ano passado, quando o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, veio falando em regulamentar o auxílio-saúde dos magistrados. Isso ofende a própria lei orgânica do SUS. Se a gente conseguisse estruturar, inclusive, a impossibilidade de o erário, de o Estado arcar com planos de saúde funcionais, não adianta só rever renúncia fiscal. A gente teria que, inclusive, debater os gastos que o poder público faz pagando plano de saúde para os servidores. Então, assim, esse é um debate que vai reclamar muito mais a reflexão de equidade fiscal. E esse feudalismo, farinha pouca, meu pirão primeiro, de preferência para fazer meu curral eleitoral, ele está na agenda do dia imediatamente, não é para o ano que vem, é já para o projeto de lei de orçamento que vai ser enviado em 31 de agosto. Por isso que precisa de um debate efetivamente mais consistente e ampliado. Ajuste fiscal justo passa por revisão das renúncias de receitas, por revisão da matriz tributária tão regressiva. A gente tributa pouco patrimônio e renda, tributa muito o consumo e a produção. A gente precisa enfrentar as despesas financeiras que são muito opacas e que crescem de forma praticamente ilimitada. Você veja, o debate sobre o custo das operações compromissadas e como isso não chega claro para a sociedade nunca é trazido à tona em por que a dívida pública brasileira cresceu nos últimos 10, 20 anos. A gente sempre só e tão somente só culpa as despesas primárias. A gente não devolve o ônus argumentativo de por que o Banco Central precisa de uma autonomia maior. Né? A gente não faz essa reflexão mais ampliada. O orçamento só é legítimo à luz da Constituição. Eu queria repetir isso porque é muito importante. A dívida pública é, na verdade, o lugar onde está desaguando uma inconsistência grande que não tem a devida transparência das opções de políticas macroeconômicas e que a sociedade não tem a menor capacidade de debater por dentro do ciclo orçamentário. Se pelo menos a gente tivesse um mínimo de transparência, de debate democrático, a gente avançava. Não temos.
nem sobre as renúncias de receitas, a maioria delas concedidas por prazo indeterminado. 84% das renúncias fiscais no Brasil é por prazo indeterminado. Esse é um dado também do TCU. As próprias despesas financeiras, a gente não faz sequer o cálculo dos riscos fiscais. Manter a taxa de juros no patamar que está. Já poderia ter reduzido antes. Isso tem repercussão fiscal. Quanto custa a Selic, que é o melhor dos mundos, né? Você pegar a operação compromissada. Risco zero, liquidez imediata e relativa à alta rentabilidade média. Agora nem tanto, mas há 1 ano atrás, há 2 anos atrás, a gente já podia ter reduzido mais velozmente. Então, assim, se é para falar de ajuste fiscal, que o façamos. Mas que o façamos também enfrentando as despesas financeiras e as opções de arrecadação, tanto das renúncias fiscais quanto a matriz tributária regressiva. Eu acho que eu não consegui responder todas as perguntas, porque eram muitas e em várias frentes, mas basicamente isso. E recomendo de novo que leiam o Acórdão 1084 do TCU de 2018. Obrigado, Hélida. Eu já anotei, eu vou ler o Acórdão, porque eu não li. E eu vou me permitir fazer um comentário, destacar da tua fala a importância de mecanismos orçamentários para a garantia do financiamento dos direitos, né? E o que a gente tem hoje no Brasil é um debate onde o teto é defendido como algo sagrado, e para que o teto continue vigente, nós precisamos de uma flexibilização justamente dessas garantias para poder fazer valer o teto. E uma flexibilização em um ambiente político onde nós temos um governo claramente hostil aos direitos humanos, abertamente hostil aos direitos humanos, o que nos traz um problema enorme. E, de outro lado, um debate que é um debate dissimulado, um debate hipócrita, que não vai ao cerne das questões. Nós queremos discutir a questão da eficiência, se o setor privado é melhor que o setor público. Nós queremos fazer esse debate. Esse debate seria muito mais aberto. Mas o debate não é esse. O debate sempre é uma necessidade técnica impositiva de cortar gastos diante de uma avaliação abstrata em termos macroeconômicos que nós aqui no Instituto de Economia temos de longa data, que o André Beccarelli, diretor, aí, pode confirmar, enfrentado e debatido, né? Desde 2016, inclusive, a própria congregação do Instituto de Economia se manifestou na época da Emenda Constitucional 95, mostrando uma certa unidade do corpo docente, contrário à Emenda Constitucional 95. Eu vou passar aqui a palavra para o Marcelo. Antes disso, eu vou fazer uma questão que aqui me chegou, que até me interessa. É uma questão que se refere à nossa atitude diante da pandemia e do vírus. Que, na verdade, você enfatizou a ideia de que a transmissão ela ocorre muito mais de uma pessoa para outra, em determinadas circunstâncias. Então, quer dizer que é inócuo a gente lavar as coisas que chegam na nossa casa, as compras, né, o que vem do entregador, da comida pronta, ou não? O que você recomenda nessa situação? Essa é uma pergunta adicional que nos chegou. Então, na minha palestra, na verdade, quis encaixá-la, né, com os outros debatedores no seguinte sentido. Eu acho que o fim dessa epidemia, do ponto de vista social, está em curso, né? Quer dizer, e a gente tem que lidar com essa realidade, né? E cabe a gente, né, que é administrador, que organiza as ideias, etc., lidar com essa circunstância. Quer dizer, isso é uma coisa sem retorno. A gente está vendo que as ruas estão inundadas de gente, né? As pessoas estão negligenciando os cuidados e assim por diante, e nós temos que lidar com isso, né? Então, assim, o fim social dessa epidemia está muito próximo, se é que ele já não aconteceu. E cabe a nós planejar o que vamos fazer daqui por diante, né? Então, assim, e também quis descortinar um cenário de convívio com a doença nos próximos meses, quem sabe até no próximo ano. Portanto, assim, os economistas eles têm que pensar nesses termos, como você bem assinalou. Isso aqui, para o ano que vem, também vai precisar de alguma injeção de recurso, de alguma coisa suplementar. E, além disso, casando com a coisa do temporão, é assim,
o SUS é o SUS é valiosíssimo. Eu queria até acrescentar o valor que tem o SUS, que é decorrente do empenho do seu recurso humano, que eu até me coloco enfileirado com ele. Quer dizer, eu tive a oportunidade de montar, administrar e tocar serviços, né, que são do SUS aqui na universidade, e assim, a voluntariedade, o empenho, a dedicação das pessoas que trabalham no SUS é impressionante, né? Dos enfermeiros, dos médicos, dos administrativos, etc. Então, assim, o SUS também tem que ser prestigiado, mais do que tem que ser, né? Porque a gente viu que existem maneiras de fazer isso, para que ele atenda. Atenda o quê? Não aconteça o que aconteceu com a dengue. Quer dizer, no começo das epidemias de dengue, o que aconteceu? Morria muita gente. A mortalidade de dengue é para se estar próxima assim, a 0,1% dos casos, né? E aqui morria, às vezes, 2%, 3% das pessoas. Por quê? O Estado botava a culpa, sabe em quem? Na população que não matava mosquito. Está morrendo porque vocês não matam mosquito. Agora, sim, a culpa vai para a população, por quê? Não está usando máscara, não está obedecendo as medidas de higienização social. Porque, assim, está despreparado para atender. Nós vimos isso agora. Né? Quer dizer, não tem, e o atendimento da Covid é muito mais complexo, ele precisa de muito mais aparelhamento para isso. Lembrando o seguinte, que a Covid desalojou os pacientes que precisavam de UTI por outros motivos. Quer dizer, a gente tem que acomodar essa situação de novo, criar 20 mil leitos de uma hora para outra, até criando estruturas despreparadas, não vai resolver o nosso problema. Né? Quer dizer, agora a gente tem que planejar essa coisa do SUS com o pé no chão. E a gente tem que levar em consideração, para planejar isso, os fatos mais concretos relativos à epidemia. Deixar de pensar em firula e atividade. Então, assim, respondendo à pergunta da lavagem das coisas, da quitanda, etc., eu acho assim, que a pessoa quer se garantir 100% de não pegar, tem que fazer isso mesmo. Agora, isso tem fim, quer dizer, ninguém lava todas as peças de tomate que vem da quitanda, ou todas as bananas, ou mergulha no hipoclorito, o resto da vida, quer dizer, isso nós vamos ter que fazer nós vamos ter que conviver com essa doença há algum tempo. Então, assim, a gente não é para ter atitudes extremadas, a gente tem que ter que focar nos mecanismos principais de transmissão, da proteção dos elementos das pessoas que são vulneráveis na população, que eu descortinei, né, que fiz questão disso, que são os excluídos, né, que são os pobres, os negros, os índios, né, as pessoas de baixa renda, e prestigiar o SUS para atender esse tipo de população. Porque eu tenho certeza que isso entrou na periferia de São Paulo, na periferia das outras cidades, e matou muita gente que não era para morrer, do jeito que morreu quando começaram as epidemias de dengue. Então, assim, a gente tem que agora articular, porque assim, até agora não houve nada articulado, né? Felizmente, a partir de algumas atitudes de governadores, a coisa começou, se encaminhou para um lado correto, né? Então, a gente tem que agora articular essa coisa que está por vir, né? Esse cenário que está por vir. E assim, e para esse planejamento, me interessam muito as coisas que são objetivas, né? Em relação à transmissão, em relação aos grupos que têm que ser protegidos, aquilo que tem que ser criado no serviço de saúde, de modo a não deixar que as pessoas morram, né? E também considerar que, assim, os dirigentes estão a reboque da população, não sei se vocês perceberam isso. A população está tomando as atitudes, independente do que o governador acha, o prefeito, assim por diante, né? O presidente não, está até de acordo com tudo isso, mas assim, elas estão tomando atitude e os governantes estão indo a reboque da população, porque é assim mesmo, né? Quer dizer, a população invadiu as ruas, quer dizer, esse fim social que eu descortinei, ele está aí na nossa vista, quer dizer, está próximo de acontecer, se já não aconteceu em muitos dos lugares, né? Obrigado, professor Marcelo. Eu queria aqui reiterar os agradecimentos para você, para o Temporão, para a Hélida, para os nossos... Desculpa, pois posso não, só Hélida. pegar? Por favor. Eu me lembro que você me perguntou sobre a PEC emergencial e a necessidade, eventualmente, de a gente se preocupar com aquela proposta de corte de 25% de salário com 25% de carga horária. E, realmente, a decisão que o Supremo deu sobre a lei de responsabilidade fiscal dessa hipótese, ela aqui poderia ser alterada, porque naquela ocasião o Supremo disse que não tinha ainda definição na Constituição para poder reduzir salário proporcional à carga horária.
e a PEC emergencial, junto com a PEC do Pacto Federativo, pretendem exatamente isso. A ideia de acionar gatilhos nesse momento, em última instância, ao meu sentir, o que o governo, sobretudo o Ministério da Economia, deseja é esse corte de salários proporcional à carga horária, também a ideia de não conceder o aumento do salário mínimo conforme a inflação. Então, ambas as alterações elas teriam um impacto profundo, porque, inclusive, a pretensão do executivo é cortar salários proporcional à carga horária por decreto. E aí o redesenho que o executivo faria, enxugando, reduzindo o tamanho do Estado, sobretudo nas universidades federais e também nas áreas de serviços públicos essenciais, seria ainda mais adoecida e dramática para a sociedade. Me desculpa usar esse termo adoecida, mas é isso. A falta de critérios, de parâmetros justos para fazer esse corte de 25% e que abriria espaço também para os prefeitos e governadores fazerem algo semelhante, seria literalmente um desmonte operacional da Constituição de 88. O risco é um risco de redesenho implodindo a capacidade do Estado de executar, que já é baixa, mas a gente perderia essa capacidade de contenção que os pisos hoje oferecem. Porque a maior parte da despesa obrigatória hoje no Brasil é gasto pessoal. De fato, o que o SUS sofre em grande escala, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, é que a gente terceirizou quase todo o serviço. Terceirizou para as OS e tudo mais. Então, onde há execução direta por servidores, o serviço bem ou mal foi mantido. Se começar a cortar linearmente 25% e deixar o executivo escolher em que áreas, a gente vai fragilizar mais ainda os serviços públicos. E o Supremo, infelizmente, não é garantia de contenção, porque a leitura que ele fez é que faltava apenas a regra na Constituição. Caso aprovem a regra, e a depender da forma como eles redigem essa regra, infelizmente o risco ainda é maior. Desculpa, era só essa pergunta, porque ela é muito importante. Fundamental, Hélida, obrigado. No fundo, nós estamos falando de redução de salários e jornadas que afetam a prestação de serviços públicos e também do fim do gatilho do salário mínimo, da revisão do salário mínimo, da regra, que também afeta a distribuição de renda, né? São questões gravíssimas que têm que ser discutidas em vários âmbitos, inclusive aqui no Estudo de Economia, talvez devêssemos fazer um debate especificamente sobre isso. Então, eu agradeço, Hélida, obrigado, Temporão, Marcelo, e eu passo aqui para uma palavra de encerramento para o nosso diretor do Estudo de Economia, André Biancarelli. Bom, obrigado, Pedro. Obrigado aos nossos convidados, professor Marcelo, professor ex-ministro Temporão, professora Hélida. Eu acho que aprendi bastante aqui. Fiquei muito satisfeito, principalmente com a complementaridade e um leque amplo de temas. Acho que as apresentações conversam, acho que tem ensinamentos e preocupações que emergem bastante aqui, particularmente essa ideia de que a gente vai conviver agora não só com a epidemia, mas com uma certa normalização dela por parte da população. É uma perspectiva preocupante para vários aspectos, não só relacionados à saúde, e aqui a parte que nos toca a discussão de política fiscal e o modo como os governos têm se comportado diante dessa coisa. Acho que a Hélida é uma batalhadora em várias frentes de divulgação em defesa da saúde, em defesa da educação. O Pedro está aqui também participando dia a dia nesse debate. Eu acho que a nossa missão aqui foi muito bem cumprida de levantar essas questões focadas nesta tragédia imediata, mas tem várias outras acontecendo. E eu encerro aqui o evento chamando a atenção para mais uma face desse processo, que é inevitável estar se repetindo, quer dizer, não deveria ser inevitável, né? Consequência de uma determinada visão, que é o que está acontecendo aqui no estado de São Paulo. Fomos pegos de surpresa aqui a última semana e estamos aí na luta nesses dias que correm por conta de um projeto de lei 529 no governo do estado, que entre muitas outras coisas é um leque muito amplo de medidas de ajustamento, de redução do papel do Estado. Ele simplesmente inviabiliza financeiramente não só as 3 universidades, como a própria FAPESP, que é o órgão mais importante, mais eficiente, mais exitoso de financiamento, justamente a ciência e tecnologia, boa parte dela relacionada à área da saúde. Não só, mas de todas as outras. Então, eu queria chamar a atenção aqui para que as pessoas que estão assistindo ainda, agradecer também o público que assistiu, que se informem e ajudem a defender aqui
no sistema paulista de ciência e tecnologia, que tem tudo a ver com essas áreas no Brasil todo. Agradeço e até a próxima. É isso aí. Obrigado. Mas eu acho que